Boa noite aos irmãos aí, os que estão me vendo e ouvindo bem. Escrevam aí um amém aí nos comentários. Amém. Então estão me ouvindo e vendo bem, né, irmãos? Estamos esperando o pessoal entrar. Você já pode deixar aberto aí 2 Reis, capítulo 5. A gente vai usar de novo esse texto hoje. Boa noite aos irmãos, né, aos amigos, às amigas também, né? Nós temos amigos e amigas aí nos vendo, nos ouvindo, né? Agradecer a Deus pelos louvores que o irmão Luiz e a irmã Zildeia ministraram, a gente pôde adorar, a gente pôde glorificar o nome do nosso Deus. E a gente vai, antes de qualquer coisa, orar, porque o Senhor precisa agir, né? Nós vivemos aí uma situação complicada, difícil, mas a nossa esperança é o Senhor. Vacina, nós esperamos a vacina, mas a vacina é um instrumento de bênção do Senhor para esse momento triste que a gente tem visto aí, mais de 200 mil pessoas, 205 mil já, pelo jeito, que vieram a falecer por essa doença só no Brasil, né? Então a gente vai orar, colocar diante de Deus essa questão para depois a gente começar a, a refletir um pouquinho aqui, a conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Vamos orar então, coloque seus pedidos na sua mente agora, no seu coração, coloque sua vida diante de Deus e vamos orar glorificando, agradecendo e pedindo a intervenção de Deus nesse momento tão difícil que a gente tem vivido aí. Senhor Deus amado, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque tu nos deste mais um dia, tu nos concedeste mais misericórdia e graça sobre nós, sobre a vida dos nossos familiares. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, apesar de todas as nossas falhas, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, ó Pai. Nós pedimos perdão, pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre nós a cada dia, Senhor. Nós queremos colocar o nosso país e o mundo como um todo, ó Pai, nesse problema sério de pandemia que o mundo todo está vivendo, ó Pai. Várias pessoas tendo suas vidas ceifadas, que o Senhor tenha misericórdia das famílias enlutadas, que o Senhor possa consolar os corações, que o Senhor possa abençoar essas famílias nesse momento de dificuldade, de tristeza, ó Pai. Abençoa também aqueles que estão doentes nos hospitais, ó Pai, aqueles que estão doentes em casa, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, ministra a cura sobre essas vidas, ó Pai, tenha misericórdia delas, abençoa os seus familiares, os proteja e os guarde, ó Pai. Abençoa também, Senhor, tudo que está sendo feito aí na questão da vacina, nas questões de remédio, que o Senhor possa abençoar, Senhor, porque sabemos que a solução definitiva e a melhor solução é sempre a do Senhor, ó Pai. A nossa esperança é o Senhor, Senhor. Que o Senhor possa abençoar tudo que está sendo feito, não só aqui no nosso país, mas em todo o mundo, para que essa pandemia possa ser ultrapassada, para que possamos ter uma vida mais normalizada, para que portas de emprego possam ser abertas, ó Pai, para que o Senhor possa abençoar o nosso povo, abençoar, Senhor, e guardar, Senhor, nesse momento tão difícil que nós temos passado, ó Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa e guarda a vida de cada um, de cada família, abençoa cada irmão, cada amigo, cada amiga que estão conosco nessa noite, que o Senhor possa guardar, abençoar, proteger e livrar de todo mal. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é,
Nós vamos, na semana passada a gente viu 2 Reis capítulo 5 e a gente viu esse texto sobre a perspectiva da menina israelita, que fez um diferencial tremendo na vida de Naamã. Nessa noite eu quero também ler o texto, a gente vai ler 2 Reis capítulo 5, de 1 a 19, vou ler com os irmãos, e a gente vai ver esse texto hoje na perspectiva de um personagem que é conhecido, né? O Naamã. Naamã talvez seja um dos personagens principais, se não o principal dessa passagem, dessa história, né? A vida dele é mudada completamente e a gente vai estudar e ver esse texto sob a perspectiva dele, sobre as atitudes dele diante de tudo que ele viveu nessa passagem aqui. Então a gente vai ler, peço que os irmãos e os amigos acompanhem, 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19. Vou ler, peço que os irmãos e os amigos e amigas acompanhem aí. O texto nos diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: Assim, assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou da sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Zabana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma coisa porventura não a farias, se fosse uma coisa grande, quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis aqui tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a tomarei, e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, desse ao teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor teu servo, quando meu Senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encoste na minha mão. E eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor o teu servo. E Eliseu lhe disse: Vá em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. O texto, irmãos, nós sabemos, né, conta a história do general chefe do exército Naamã. Naamã era um homem extremamente vitorioso na sua vida, do ponto de vista humano, era um homem de sucesso, né, respeitado, inclusive pelo rei da Síria, né, vitorioso, né, dentro da profissão dele, que era militar. Porém, o texto diz logo no início que ele era leproso.
E aí a gente já viu na semana passada, ele recebe o testemunho que faz uma diferença tremenda. A menina de Israel, que era cativa lá na Síria, fala para a mulher dele que quem dera que se ele fosse diante do profeta que existia em Samaria, que era o profeta Eliseu. E Naamã ouve, fala com o rei da Síria, o rei da Síria manda uma carta ao rei de Israel, o rei de Israel meio incrédulo, fala como é que eu vou curar ele e tal, não sei o quê. Eliseu, que era um profeta de Deus, um homem de Deus, fala, olha só, manda ele vir aqui, ele vai ver que é profeta em Israel. E aí começa a vida de Naamã, ela começa a ser mudada a partir desse momento. Na realidade, ela começou a ser mudada a partir do testemunho da menina, quando ele e a mulher deram ouvido àquela serva. Mas aqui começa a saga dele, até o momento da cura. Naamã, irmãos, ele era um homem paparicado, isso aí sem dúvida nenhuma, né? As pessoas deveriam respeitar, talvez alguns até se ajoelhassem diante dele, servos lá, tal, as pessoas, porque ele era um homem de sucesso, militar de sucesso na sua profissão, na sua empreitada, né? Ele era um homem que era um sinônimo de vitória, talvez na Síria, porque ele havia vencido várias guerras para a Síria, né? Ele era muito paparicado, né? Ele era muito paparicado. E quando ele vai em Israel, diante do profeta Eliseu, ele esperava ser paparicado também, né? Quando Eliseu, ele nem vai falar com Naamã, ele manda o mensageiro falar com Naamã, olha só, faz isso aí, você mergulha 7 vezes no Rio Jordão que você vai ser curado. Naamã ficou indignado com aquilo. Ele sempre foi tratado, eu imagino, com pompa. E o que ele imaginou? Ele cria um cenário na vida, como resolver aquele problema, aquela situação que ele passava de ser leproso e precisar de cura, como resolveria? Ele imaginou um cenário, uma ideia de como que Deus agiria, né? Ele queria conduzir como Deus agiria. Não, o profeta vai chegar diante de mim e vai assim, levantar as mãos, pôr as mãos na minha lepra e vai levantar uma oração e a lepra vai sarar, né? E é uma cerimônia para a cura dele. Ele esperava isso. Ele esperava ser curado, é óbvio, mas ele esperava que a cura fosse com uma cerimônia. Né? Como ele talvez estivesse acostumado lá na Síria, toda vez que ele fosse visitar alguém ou fosse diante de alguém, as pessoas o tratarem com toda a cerimônia. Ele esperava isso. Ele esperava isso. E Deus agiu de forma completamente diferente. Primeiro, Eliseu nem foi falar com ele. Eliseu mandou um mensageiro. Olha só, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, que era um rio sujo, né? Era um rio de Israel, né? Sujo. E ele tinha que mergulhar lá. Ele ficou indignado. O texto fala que ele ficou indignado. Essa questão de Naamã, ela não é diferente muitas vezes na nossa vida, não. Porque muitas vezes a gente crê que Deus pode agir em determinada situação, crê que Deus pode transformar, que Deus pode curar, que Deus pode mudar, que Deus pode salvar. A gente crê, mas a gente quer determinar como que isso vai acontecer. A gente quer determinar como que Deus vai fazer, quando Deus vai fazer, onde Deus vai fazer. A gente quer impor a nossa ideia. A gente cria, igual Naamã criou, uma ideia de como vai ser resolvido aquilo e que aquela ideia que a gente tem é a melhor ideia. E a ideia que resolve não há outra possibilidade. Nem se Deus falar, a gente cria isso, a gente espera algo, mas só que Deus não age nem sempre como a gente espera. Na realidade, Deus age como a gente menos espera algumas vezes. Eu diria a maioria das vezes. A gente cai nessa incoerência, porque a gente muda a nossa relação com Deus. A relação nossa com Deus, Deus é Senhor e nós somos servos, isso é um fato. Quando a gente quer determinar como Deus vai fazer as coisas, a gente muda a relação, a gente fica se tornando Senhor e Deus é um servo, um empregado que vai executar aquilo que eu determino. Me desculpe, eu sei que tem igrejas que usam, eu detesto essa expressão determinar Deus fazer alguma coisa. Eu, sinceramente, é a minha opinião, tá? Respeito a quem pensa contrário. Eu não me acho em condição de determinar Deus fazer nada. Eu sou pecador, continuo pecador mesmo salvo, mesmo sendo resgatado por Cristo. Careço cada dia da misericórdia e da graça de Deus, e a minha esperança é essa, que a misericórdia e a graça de Deus são grandes, Ele me ama e ama a todos nós muito,
Eu não me sinto em condição de determinar a Deus de fazer nada. É óbvio, irmãos, que eu não estou dizendo aqui que na hora de intervenção você não possa falar assim, esse caminho aqui é um caminho que eu acho que seria bom, mas que seja feita a sua vontade. Jesus fez isso, né? Não, se pudesse passar o cálice de mim, passa, mas que seja feita a sua vontade. Ou seja, eu preciso reconhecer que Deus pode agir, mas preciso reconhecer que vai prevalecer sempre a vontade de Deus e que esta vontade é o melhor para mim. Mas às vezes a gente cria essa ideia de que o que a gente pensa, o que a gente acha é o melhor. A gente quer determinar como Deus vai agir. Naamã criou uma ideia, uma ficção de que seria daquele jeito. E Deus agiu de outra forma completamente diferente. Pelo contrário, em vez de cerimônia, mandou ele se banhar num rio sujo. Vai lá e se banha no Jordão. Você tem que fazer isso. E aí vem um segundo ponto que é interessante. E esse ponto marca um dos problemas sérios de Naamã, porque a lepra era um problema sério, né, irmão? Naquela época a lepra era um problema seríssimo, né? Ele corria risco de ser marginalizado, depois não talvez como Israel, que as pessoas eram afastadas, não sei se na Síria era assim, mas ele corria um risco, né, de perder seu posto, tal, das pessoas não ter mais aquela pompa toda, né? Ele corria um risco com a lepra. Então era um problema sério, sem dúvida, sem dúvida. Mas ele tinha um problema sério também, o seu orgulho. Ele era uma pessoa extremamente orgulhosa. Esse cenário que ele pinta de cerimonial, ele ficar indignado porque isso não aconteceu, mostra que ele era um cara orgulhoso. É um cara que tinha um conceito muito maior dele do que ele realmente tinha. Então, o orgulho, muitas vezes, causa um problema sério na nossa vida, porque ele nos leva a problematizar tudo que não é de acordo com a nossa vontade. Foi o que aconteceu com Naamã. Ele ficou indignado, se revoltou. Como é que pode? Tem rios muito melhores lá na Síria, talvez até fosse mesmo melhores. Como é que eu não poderia mergulhar lá? Rios talvez mais limpos que esse do Jordão aqui. Ele ficou indignado, revoltado com essa situação. Porque ele é um cara orgulhoso. É um cara que viu, Eliseu nem foi falar com ele. Mandou um mensageiro. Pô, que isso? Eu não estou acostumado com isso. Estou acostumado a ser tratado, a ser colocado num pedestal, as pessoas me tratarem cheio de pompa, né? O orgulho ferido dele. Deus confrontou ele ali, no que ele mais temia, o seu orgulho. Para ele, você imagina a situação dele, ele teria que se lavar num rio que era sujo ali, né? Ele teria que se despir, provavelmente tirar algumas roupas para poder entrar no rio, na frente dos seus servos, tomar banho naquele rio sujo para ser curado. Ele, um general pomposo, vitorioso, teria que fazer isso. O orgulho dele foi tocado, uma certa soberba também, né? Mas o orgulho foi confrontado por Deus. Nós muitas vezes também caímos nessa, irmão, de problematizar tudo que não é de acordo com a nossa vontade. A gente acha que não serve. A gente acha que não vai dar certo, a gente acha que não é bom. Ah, não fui eu que pensei, não fui eu não estou à frente, então não serve. Isso em qualquer meio, tá? Inclusive na igreja, inclusive nas igrejas. Existe isso também. Ah, se eu não pensei nisso, não estou à frente, eu não estou nem aí, eu não quero participar, não vai dar certo, não tem nada a ver. Porque fere o nosso orgulho, a gente acha que é mais do que a gente realmente é. Isso é um problema sério na nossa vida, irmãos. Porque, principalmente na nossa relação com Deus, né? Porque Deus tem sempre o melhor para nós. Nós precisamos crer dessa forma. Ele sabe como ele trabalha, ele sabe o que precisa fornecer para cada um de nós para trabalhar a nossa vida, para melhorar a nossa vida, para mudar a nossa vida. Ele sabe disso. A gente deve crer, e a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente crê dessa forma. Quando a vontade de Deus é contrária àquilo que eu acho que é certo, ou aquilo que eu acho que é o correto, eu aceito aquilo normalmente, eu entendo que é a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus não é, e normalmente não é, de acordo com aquilo que eu acho que deveria ser, eu concordo com tudo, eu acho que está certo, eu acho que
que é aquele mesmo caminho, ou eu fico como indignado, revoltado, questiono, como Naamã em determinado momento fez. É uma coisa que a gente precisa pensar e trabalhar isso na nossa vida. Porque o orgulho, muitas vezes, nos gera grandes problemas na vida. O orgulho impede, muitas vezes, a gente de enxergar. Porque Naamã ficou completamente cego espiritualmente, ele não conseguia enxergar aquilo ali. Era uma coisa simples que ele tinha que fazer, e ele não conseguia enxergar. Ele não é o como, porque não era a ideia que ele imaginava, da forma que ele imaginava que as coisas iriam proceder, da forma que as coisas iriam acontecer naquela situação para resolver aquela situação. Naamã viveu esse dilema na vida dele. Então a gente precisa trabalhar isso na nossa vida. O Naamã tinha um problema sério, a lepra dele era um problema seríssimo, sem dúvida. Mas o orgulho também era. E Deus o confronta, naquele momento, Deus o confronta num problema seríssimo na vida dele. Além de ministrar a cura nele, física, ele precisava de uma cura espiritual e precisava se libertar dessa questão do orgulho. Ele precisava vencer essa dificuldade, isso era uma barreira na vida dele. E a gente também tem barreiras na nossa vida. Eu não falo só o orgulho, não, tem outras questões na nossa vida que são barreiras, que impedem a gente de enxergar a vontade de Deus como melhor para a nossa vida, mesmo que não combine com aquilo que a gente pensa. Muitas vezes isso acontece. A gente não entende, você pode até não entender, eu até entendo que a gente às vezes não entenda, né? Pô, mas não é esse caminho aqui, mas Deus sabe o que é melhor. Se é o caminho que Deus estabeleceu, Deus sabe o que é o melhor. Isso a gente precisa crer. Porque senão, quando a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, quando a vontade, Deus, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a gente não crê. A gente simplesmente vira uma retórica na nossa vida, não faz diferença na nossa vida. Então, a vontade de Deus é sempre o melhor para nós. Vamos lutar com as barreiras que impeçam a gente de enxergar a vontade de Deus, de crer na vontade de Deus, de crer que aquilo é o melhor para cada um de nós. O orgulho, e muitas vezes Deus vai nos confrontar nessas questões. Deus vai nos confrontar nessas questões, nessas barreiras. E a gente vai ter que ultrapassar isso para ver a bênção, para ver a restauração, para ver a mudança, para ver. Muitas vezes isso acontece, como Naamã. Porque na realidade, irmãos, Naamã correu um risco de perder a bênção, né? Porque se ele vira as costas e não mergulha no Rio Jordão e vai para casa, ele não ia ser curado, não. Deus deu uma ordem objetiva, né? Você tem que fazer isso, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, né? Eliseu mandou o mensageiro falar com ele, né? A orientação foi essa de Deus, através do profeta Eliseu. Então, ele correu o risco de perder a bênção. Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus, para a vida de Naamã e para a nossa vida também, muitas vezes Deus manda pessoas ao nosso redor para nos ajudar. Para nos ajudar. E olha que eram pessoas que talvez Naamã nem esperasse. Os servos de Naamã orientaram ele, olha só, se ele pedisse, né? Se o mensageiro lá trouxesse a mensagem, pedisse para você subir um monte 150 vezes, você não faria isso? Uma coisa grande, uma coisa difícil, tivesse que escalar não sei o quê, você não faria. E essa coisa simples, você não quer fazer, o que custa? A realidade é essa, o que custa? Não custa nada. O que o profeta está te pedindo é uma coisa simples, por que você não faz? E graças a Deus, e graças para a vida de Naamã, ele ouviu esses servos. Né? A incredulidade dele, Deus confrontou também e usou os servos para levar ele a acreditar que aquilo que Deus havia mandado ele fazer era o melhor para a vida dele. A gente também tem pessoas, irmãos, que falam conosco, que são usadas por Deus para falar conosco, para trazer esperança quando a gente não tem esperança, para animar quando a gente está desanimado, para ajudar a levantar. Deus usa instrumentos que somos nós. Né? Nós recebemos ajuda e nós somos instrumentos de Deus para ajudar. Eu já falei isso, até no domingo eu coloquei essa questão. É um desafio nosso trazer esperança nesse momento tão conturbado que a gente está vivendo. Tem muita gente desacreditada, muita gente desanimada, muita gente
que está desesperada com tudo que está passando, né? Com toda essa situação de pandemia, de desemprego e de falta de amor, falta de respeito com as pessoas. Tem muita gente desesperada e nós somos instrumentos de Deus para trazer esperança para essas vidas. Assim como aqueles servos foram instrumentos de Deus para abençoar a vida de Naamã. E a vida de Naamã começou a mudar. E para ele foi uma vitória tremenda, irmãos. Porque ele teve que ir lá na frente dos seus servos, né? Ele era um general com pose e tal, na frente dos seus servos, ele teve que se despir, ele teve que mergulhar no rio 7 vezes, naquele rio lá sujo, né? Que ele não gostava, tal. Ele teve que mergulhar, e ele foi então curado pelo Senhor. A vida dele foi transformada. E ele volta diante de Eliseu. E veja bem, na primeira vez, Eliseu nem fala com ele, né? Você vê como é que Deus age de forma tremenda. Às vezes a gente não entende as coisas, mas depois a gente, parando para pensar com calma, a gente vê, pô, Deus agiu de forma tremenda. E Deus agiu de forma tremenda na vida dele. Na primeira vez, Eliseu nem foi falar com ele, mandou um mensageiro: olha, você tem que fazer isso daí, ó, mergulha lá no Rio Jordão. Não, mas ele volta, aí ele volta com a comitiva dele. Ele tinha se revoltado e ido embora. No caminho, ele lá, provavelmente próximo ao Rio Jordão, ele parou lá, os servos, ó, o que você não faz, tal? Ele foi, fez, foi curar, voltou com toda a sua comitiva, queria até oferecer algo para eles. Eu dizia, não, eu não quero nada, eu não quero nada. Foi bênção de Deus, ele reconhece o milagre que Deus tinha feito na vida dele, ou seja, Deus mudou a vida dele, Deus mudou, e Deus atacou aquilo que era um problema sério. A lepra, é óbvio, mas sim o orgulho dele, aquilo que ele que atrapalhava talvez a sua relação com Deus. Ele reconhece o poder de Deus, reconhece que Deus o curou, reconhece que Deus mudou a vida dele. E ele volta para cá, Eliseu fala com ele, né? Você vê a diferença. Eliseu nem tinha falado no início, antes de ser curado. Depois ele volta, Eliseu o recebe, Deus agindo na vida dele, manda ele em paz, ele estabelece um diálogo com Eliseu, explicando algumas situações, e Eliseu fala, vai-te em paz, meu querido. Vai na paz e ele volta para sua casa, curado fisicamente, né? Sua lepra havia sido curada, mas também espiritualmente, emocionalmente, a vida dele havia mudado. E Deus quer agir na nossa vida também. Deus, ele muitas vezes vai confrontar a gente, irmãos, para agir na nossa vida. Assim como confrontou o orgulho de Naamã, e o orgulho dele foi quebrado. A sua vida foi transformada. Deus também quer transformar a nossa vida, mudar a nossa vida. Com certeza, se a gente for honesto, e a gente abrir o nosso coração diante de Deus, a gente vai ver que tem situações na nossa vida que precisam ser transformadas, que existem barreiras que precisam ser superadas, e Deus quer nos confrontar, Deus quer nos ajudar a superar essas barreiras, assim como Ele ajudou Naamã a superar aquelas barreiras que impediam ele, e que quase impediram ele de ser abençoado. A vida de Naamã mudou, irmãos, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Ele passou a ser o cara mais perfeito do mundo? Não. Talvez tivesse problemas ao longo da sua vida, depois talvez tivesse outros problemas. E a gente tem também. Mas Deus quebrantou ele naquela vida, Deus mudou a vida dele ali, e Deus quer mudar a nossa vida. Eu não sei, e é uma coisa que você tem que dialogar com Deus, o que Deus precisa quebrantar na sua vida? Talvez Deus mande você se jogar no rio, não literalmente, mas talvez você precise estar se jogando naquele rio sujo, igual Naamã. Precisa mudar alguma coisa, precisa transformar, precisa ver de outra forma alguma coisa, enxergar espiritualmente algumas coisas que a gente, às vezes, muitas vezes, a gente não enxerga. Deus tirou Naamã do pedestal dele, Deus quebrantou a vida dele, o orgulho dele, e Deus curou ele da sua lepra. E Deus transformou a vida dele. Ele quer fazer isso comigo e com você. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você olhe para a história de Naamã e que aprenda que Deus muitas vezes, não, eu diria que quase todas, ele não vai agir conforme você quer ou conforme eu quero, ele vai agir conforme a vontade dele sempre.
E normalmente a vontade dele é diferente do que a gente... Não crie expectativa. Eu não estou dizendo, já falei isso, que você não pode colocar por Deus, Senhor, esse caminho aqui, eu queria seguir por esse caminho. Mas que seja feita a vontade do Senhor. É isso que eu tenho que ter em mente. Olha, eu prefiro até que seja assim, Senhor. Deus entende isso. Posso ter preferência. Mas que seja feita a tua vontade. E quando for feita a vontade dele, se não for igual a mim, normalmente não é, que eu aceite, que eu entenda que ele tem o que é melhor para mim e para você. Entenda dessa forma. Que Deus possa abençoar você, possa te ajudar a enfrentar as barreiras que impedem, muitas vezes, você de enxergar e de ver a presença de Deus na sua vida, de enxergar a bênção que Deus tem para você. E que te ajude a passar por essas barreiras e a ser abençoado, curado, transformado, salvo, conforme Deus determinar na sua vida. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Vamos orar? Né? Queria encerrar hoje, então, semana passada nós vimos, 2 Reis 5, a menina israelita. Hoje nós vimos alguma coisa sobre Naamã, teria mais coisa, mas o tempo também é limitado. E semana que vem eu vou estar de novo, irmãos. Um show de Carlos Henrique, desculpa aí o termo, mas a culpa é do Luiz, vocês brinquem com o Luiz. Vamos ver esse texto de novo, mas com uma ótica, com uma visão ou com uma perspectiva de outro personagem também desse texto importante. Na semana que vem a gente vai ver, não vou contar quem é não. Na semana que vem a gente vai ver isso daí. Então vamos orar então, colocar diante de Deus as nossas vidas, pedir a Deus que nos abençoe, que nos guarde. Eu vou trazer um colega aqui, vem cá, João. João vai orar aqui com a gente, né, para encerrar. Muitos não veem João há muito tempo. Vem cá, João, para a gente encerrar. Vamos, João. Vamos, vem cá, ânimo. Vamos orar? Você vai orar agradecendo a Deus, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos cure, que nos ajude a cada dia. Amém? Vamos lá? Papai do céu, abençoe pelo dia de hoje, pela semana, pelas nossas vidas, pela situação que está acontecendo, pelo que melhore, por todas as pessoas que estão participando nesse culto. Em nome de Jesus, amém. 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 Valeu, João. João está mandando um abraço para todos aí, irmãos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Nós vamos encerrar e convidar os irmãos para domingo à noite, né? Temos culto, né? E quarta-feira que vem, se Deus quiser, a gente encerra esse texto de 2 Reis, capítulo 5. Né? Que Deus abençoe a todos, que tenham um final de semana abençoado, cuidem-se e que Deus possa guardá-los e protegê-los a cada dia. Amém? Amém? Fiquem com Deus.